Olá a todos, muito boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo e esta é a nossa live compartilhando conhecimento bíblico da Palavra de Deus, que já está aqui aberta para nessa tarde nós estudarmos. Hoje é dia 17 de agosto de 2026 e hoje nós estamos fazendo a live aqui diretamente de São Paulo, em Parque de Taipas, para a honra e glória do nosso Deus. E hoje juntos estaremos estudando mais um capítulo da Palavra de Deus. E hoje o nosso capítulo é o capítulo de número 27 do livro de Gênesis, que conta com 46 versículos e temos o título, que é Isaac manda Esaú fazer-lhe um guisado. O subtítulo, Rebeca e Jacó enganam Isaac. Mais um subtítulo, que é Esaú traz ao seu pai o guisado e descobre que Jacó já tomou a bênção. Olha aí. Deixa eu ver. Temos só esses mesmo. Então eu chamei este capítulo de O Guisado da Discórdia, porque realmente atitudes que causaram realmente uma segregação familiar, uma separação, despertaram sentimentos ruins no coração de Esaú, no coração de Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó, né? Então nós vamos entender no capítulo de hoje o que houve, o que aconteceu, para que a família de Isaac chegasse nesses termos. Eu quero desejar a vocês uma boa semana, uma semana de vitória, né? E dizer que vamos fazer algumas lives aqui em São Paulo e lá para outubro, a primeira live de outubro já será novamente na cidade de Bom Jesus da Serra, lá na Bahia. Mas algumas lives estaremos fazendo aqui em São Paulo para a honra e glória do Senhor. Eu quero desejar uma boa tarde a todos vocês, uma boa semana, com a bênção de Deus. Até engasguei aqui. Tomar água. E desejar que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja em vossos corações. Neste momento eu quero convidar você a entrar, participar comigo dessa live, participar aqui, deixar aqui embaixo o seu comentário, o seu boa tarde, de que cidade você está assistindo a nossa live. E depois que nós encerrarmos, concluímos aqui no Facebook a nossa live, ela vai estar sendo retransmitida para o canal do YouTube. Então é uma satisfação ter vocês conosco. É uma grande alegria ter os nossos irmãos, amigos, familiares participando da live. Isso nos deixa muito felizes. Estamos aqui para compartilhar conhecimento da Palavra de Deus. Estamos aqui para aprender com a Palavra de Deus. E no final dessa live estaremos aí mandando alguns abraços aqui para o povo de São Paulo e também para os irmãos lá da Bahia, da Igreja JPL Jesus em primeiro lugar. Amém? Neste momento eu quero convidar vocês para fazerem uma oração comigo e logo após nós já vamos iniciar o estudo dessa tarde, que conta com 46 versículos deste capítulo 27 do livro de Gênesis. Amém? Glória a Deus. Mais uma aguinha. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa tarde, pelo privilégio de estar aqui em São Paulo, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado até aqui, por termos feito uma viagem segura, tranquila e por tudo ter dado certo. Senhor, abençoe os nossos irmãos, amigos, familiares, aqueles que vão entrar na live nessa tarde. Abençoe toda a nossa família,
cuide de nós, nos ajude. Espírito Santo, me ajude nesse momento a ministrar o estudo da Tua Palavra, que possamos aprender lições preciosas nessa tarde, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, nós dizemos amém. Obrigado. Graças a Deus. Bem, vamos lá. Gênesis capítulo 27, que tem por título Isaac manda Esaú fazer-lhe um guisado. E nós já aprendemos, provavelmente na aula anterior, eu não lembro, no capítulo 25, nós aprendemos sobre a palavra guisado. O que é guisado, né? É tipo uma sopa que é feita com carne cozida, que era caça, né? Era caçada essa carne. No caso de Esaú, Esaú era caçador, né? E ela era feita com carne de caça cozida, temperos, né? Aqueles temperos da época, os bons temperos, né? Que hoje em dia tem muitos bons temperos também. E legumes cozidos. Então, isso era um guisado. Nós aprendemos lá no capítulo 25. Isso mesmo. Então, hoje nós vamos entender que Isaac pede para que Esaú, o seu filho primogênito, faça-lhe um guisado. Ok? Versículo 27, capítulo 27, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, ou seja, a visão já não era mais a mesma, né? Já não enxergava tão bem. E ele envelheceu, né? De maneira que não podia ver, olha, praticamente cego, né? Praticamente cego. Se não podia ver, já estava bem debilitada a sua visão. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, o primogênito, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Versículo 2: E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Versículo 3: Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. É o que nós falamos aqui no começo, né? Versículo 4: E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que morra. Versículo 5: E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Irmãos, na nossa época, né, nós que fomos criados na época mais antiga, os nossos pais, os nossos avós sempre nos ensinaram que era feio escutar a conversa dos outros, não é verdade? Então sempre foi um ato feio. E nós vimos aqui que Rebeca escutou. Agora, vamos analisar esse escutou de Rebeca, porque ela poderia simplesmente estar passando no momento em que eles estavam conversando e ouviu a conversa, porque quem tem ouvido ouve, né? Ou ela se espreitou para ouvir o que eles estavam conversando, e aí isso é feio, né? E a Bíblia está dizendo que ela escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. Nós não vamos julgar a situação, mas nós podemos entender desta forma. Versículo 6, já com o subtítulo Rebeca e Jacó enganam Isaac. Então já vamos entender que ela escutou já com intenções ruins, né? Então é aquele ensinamento que os nossos pais e os nossos avós nos davam. É feio escutar a conversa dos outros. É muito feio. Versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo...
Versículo 7. Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Vamos dar uma pausa aí. Vocês lembram que Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó? Isso já era um problema. Isso já é um problema. Isto é um problema. Porque nós não podemos amar mais um filho do que outro. Nós temos que amar por igual. E aí já era um erro. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se um pai ama mais um filho do que o outro, com certeza ele vai tratar aquele filho melhor do que o outro. Se uma mãe ama mais um filho do que o outro, ela vai tratar aquele filho melhor do que o outro. E isso vai gerar conflito, vai gerar problema. Então Rebeca ouviu a conversa de seu pai, de seu marido Isaac, com seu filho Esaú, e foi contar para o seu filho Jacó. Olha lá, versículo 8. Agora, pois, filho meu, aqui já é Rebeca falando com Jacó. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Versículo 9. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Então, Isaac pediu para Esaú preparar-lhe um guisado e trazer uma caça, porque Esaú era caçador. Mas Rebeca ouviu a conversa e já falou com Jacó para trazer os animais para ela preparar, porque Jacó não era caçador. Jacó não caçava. Então ela já preparou, aí ela já estava preparando um engano. Vocês vão entender no decorrer da leitura. E isso não é uma atitude boa. Vamos lá. Versículo 10. E levá-los a teu pai para que o come, para que te abençoe antes da sua morte. Olha aí. Então, Rebeca já tramou um plano ruim, maligno, de tomar a bênção de seu filho Esaú, que era o primogênito. Mas este mesmo Esaú já havia desprezado a sua primogenitura quando trocou-a por um prato de lentilhas. Então você vê que uma coisa vai puxando a outra e vai ficando ruim a situação. Versículo 11. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Versículo 12. Porventura me apalpará o meu pai e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Versículo 13. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-nos. Então Rebeca estava determinada a enganar o seu marido, Isaac, para tomar a bênção de Isaac, que era para Esaú, tomar para Jacó, que era o seu preferido. Então vejam bem que a situação aí estava feia já. Versículo 14. E foi, no caso Jacó, e foi e tomou-os e trouxe-os à sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Versículo 15. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Eram vestes preciosas, vestes de gala, né? Vestes importantes. Versículo 16. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Versículo 17. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Versículo 18. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Versículo 19. E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú. Ou seja, mentiu. Mentira.
Quem mente não é de Deus. Mentira não é de Deus. Versículo 19. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça para que a tua alma me abençoe. Ele nem era caçador, Jacó. Mentiu e ainda sustentou a mentira, hein? Coisa feia, né? Versículo 20. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Mais mentira. Olha como a mentira é destrutiva. Vocês vão entender essa história. Foi uma história muito triste de uma família que se destruiu por causa de mentiras, traições, enganos. Nada disso provém de Deus, viu, irmãos? Versículo 21. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Versículo 22. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú, porque ele passou as mãos nos braços e nas mãos de Jacó, e estavam peludos, né? Porque Esaú era peludo. Mas Rebeca já tinha feito uma artimanha para enganar o seu esposo. Então, outra coisa errada e outra coisa ruim. Artimanha para enganar. Certo? Ai, Jesus, é complicado, meu. Versículo 23. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. Então, Isaque foi enganado pelo seu filho Jacó, cujo nome significava mesmo enganador. E enquanto isso, onde estava Esaú? Caçando e preparando o guisado para seu pai. E a mãe e o irmão mais velho se aproveitaram da velhice do pai, da vista que já não enxergava mais, para enganá-lo. Quantos fazem isso hoje? Meu Deus, é triste. Versículo 24. E disse, no caso Isaque aqui: és tu, meu filho Esaú mesmo? És tu mesmo? Ele perguntou. E ele disse: eu sou. Sustentou a mentira. Versículo 25. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. Você que está aí online comigo, fica aí até o final, tá? Pra gente mandar aquele abraço gostoso para você aí. Meu cunhado Eurípides Pereira da Silva está aí conosco. Boa tarde, meu cunhado. Que Deus o abençoe em nome de Jesus, viu? Um abraço. Versículo 26. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. O beijo para eles tinha um simbolismo de muito amor e respeito. Versículo 27. Chegou-se, beijou, então cheirou o seu cheiro das suas vestes e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Versículo 28. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Versículo 29. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. No caso aqui, Isaque abençoou seu filho Jacó, achando que era seu filho Esaú. Porque Isaque pediu para o seu filho Esaú lhe preparar uma caça, um guisado, Porque Esaú era o preferido de Isaque, mas Jacó era o preferido de Rebeca. Tudo errado, irmãos. Tudo errado. Agora nós vamos ao versículo 30
que tem por subtítulo Esaú traz ao seu pai o guisado e descobre que Jacó tomou a bênção. Descobre que foi enganado, né? Versículo 30 diz assim: aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. Ele acabou de sair, Jacó, chegou Esaú. Versículo 31. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe a seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. Agora vamos lá. Versículo 32. Olha o que Isaque vai dizer. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Versículo 33. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. Ou seja, Esaú não perderia sua bênção, mas a bênção era para o primogênito. O primogênito teria o direito da bênção, né? E Isaque tinha preferência pelo primogênito. Versículo 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Versículo 35. E ele disse: veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. É horrível receber uma notícia dessa, né, meu irmão? Aquilo que era para aquela pessoa, a outra veio e tomou. Versículo 36. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Jacó era enganador, mas ele se aproveitou de um momento de Esaú para tomar a bênção da primogenitura de Esaú. Versículo 37. Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que farei, pois, agora a ti, meu filho? Isaque ficou numa situação realmente muito difícil. E a Bíblia diz que ele estremeceu, né? Um estremecimento muito grande, ou seja, ele sentiu, ele teve certeza de que havia sido enganado. A dor, o peso da decepção. Muito ruim. É um capítulo que até deixa a gente meio triste, porque é duro ver essa situação dessa família de Isaque e Rebeca. Versículo 38. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então ele ficou de fato triste por ter sido enganado pelo seu irmão. E mal sabia ele que também foi enganado por sua mãe. Porque até aqui ele sabia que tinha sido enganado por seu irmão, mas a situação ainda talvez ficasse pior, né? Porque descobrir que uma pessoa já enganou a gente é ruim. Imagina descobrir que 2 pessoas nos enganaram. E a Bíblia diz aqui que ele chorou. Ele chorou. Porque ele ficou muito triste. Ele queria a bênção do pai. Versículo 39. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus.
Versículo 40, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que, quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Versículo 41, e aborreceu Esaú a Jacó, por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Olha aí o que causou o engano de Jacó, né? Esaú recebeu aquelas palavras de seu pai, porque seu pai já tinha abençoado a Jacó, achando que era Esaú. E agora a Bíblia diz aqui, ó, que Esaú ficou muito aborrecido. Despertou em seu coração um sentimento ruim, sentimento de morte, porque ele pensou, quando meu pai morrer, a primeira coisa que eu vou fazer é matar meu irmão. Quantos já talvez não tenham passado por isso? Versículo 42. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú. Oh, glória! Vocês que estão entrando aí, fiquem comigo, que daqui a pouco a gente vai mandar muito abraço para todos e orar por vocês também, viu? E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou e chamou Jacó, seu filho menor, e disse-lhe, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se a matar-te. Então, Rebeca tomou conhecimento do sentimento do coração de seu filho, não era uma pessoa estranha, era seu filho. Mas ela amava mais a Jacó e Isaac amava mais a Esaú. Isso é um problema muito grave nas famílias, meus irmãos. Orem a Deus, buscando a direção de Deus e a bênção de Deus para que você ame seus filhos. Se Deus te deu um, ame ele. Se Deus te deu dois, ame por igual. Não ame mais a um do que a outro, porque com certeza o adversário vai tentar destruir a tua família, se ele perceber essa situação. Versículo 43. Agora, pois, meu filho, aqui Rebeca falando para Jacó, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. Ou seja, ela ia mandar o seu filho Jacó ficar um tempo na casa de seu irmão Labão, que era tio de Jacó, né? Versículo 44. E mora com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão, né? Ela achou que talvez isso seria uma solução. Deus sempre vai ter o melhor desfecho para a tua história. Seja ela qual for, Deus tem o melhor encerramento, a melhor finalização, o melhor desfecho. Mas nós precisamos confiar em Deus. A atitude de Rebeca, de Jacó, despertou sentimentos malignos em Esaú. E Esaú também, quando chega a seu pai, o seu pai realmente, que já não estava bem de saúde, já estava velho, deve ter ficado muito mal com essa situação, porque a Bíblia diz que ele estremeceu um estremecimento muito grande, Isaac. Versículo 45. Até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá. Porque seria eu desfilhada também de vós, ambos no mesmo dia? Mas foi ela que causou isso. A raiz de todo esse mal estava em Rebeca. Estava em Rebeca. Porque ela ouviu a conversa de Esaú com seu pai e levou para o seu filho menor, quer dizer, o mais novo, né? O mais velho. Não, o mais novo. O mais novo, Jacó, traçou um plano maligno, encheu o coração de Jacó, que já era enganador. E aí, olha o resultado. Tá vendo? Versículo 46. E disse Rebeca a Isaac, enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida? Rebeca ficou enfadada.
Mas o enfado vem das nossas atitudes. Se nós tivermos boas atitudes, principalmente a atitude de obediência, nós vamos colher bons frutos. Mas aqui você vê que os frutos, a própria semente desses frutos já era uma semente podre, porque ela ouviu a conversa, então ela não tinha o direito de fazer o que ela fez. Mas ela fez. O seu coração encheu-se de algum sentimento por causa da preferência por Jacó e fez com que ela enganasse Isaac, fez com que ela enganasse Esaú e causou toda essa discórdia aí entre irmãos, a ponto de ter que tirar Isaac dali, da sua terra, e mandar para a terra de seu tio para acalmar o furor de Esaú. Mas eu acho que isso aí não era a solução não, viu? Ou ele fosse embora de vez, né? Porque já que estava destruído. Mas infelizmente é assim, meus irmãos. O diabo, ele anda em derredor procurando a quem possa tragar. E se ele encontrar brecha, ele entra e destrói. Então nessa tarde, nós ficamos com essa história que ainda vai ter um desfecho, né? Porque quando Deus entra, quando Deus age, acaba tudo. O mal tem que sair. E nós vamos ter um desfecho para essa história de Esaú, de Jacó, de Isaac e de Rebeca. Nós vamos ter um desfecho. E eu creio que Deus, ele vai entrar com providência de alguma forma. Então, cuidado. Cuidado com o que você ouve. E cuidado com o que você faz com o que você ouve. Porque você pode destruir uma família, você pode destruir um casamento, você pode destruir um lar. Que você nessa tarde medite nesta lição desta família. Nós fechamos aqui a Bíblia, temos aqui o nosso caderno, né? Com o resumo desta aula, e que eu chamei, né, intitulei O Guisado da Discórdia, porque realmente causou uma discórdia muito grande. Né? Não o guisado em si, né? Claro que não. Mas como foi o pedido de um pai para um filho, e acabou que uma mãe com coração mal, né, enganou o seu próprio marido para que o seu outro filho fosse abençoado. Então, complicado, né? Nós aprendemos hoje que a mentira causa discórdia, a mentira não vem de Deus, não vem. Nunca se deve usar o nome de Deus em vão, que foi o que eles fizeram. Ele mentiu para seu pai, o Senhor, teu Deus, me preparou a caça. Mentira, usou o nome de Deus em vão. Não se deve fazer isso. E não dê lugar ao ódio, pois ele é venenoso e não provém de Deus. E foi o que aconteceu com Esaú, por causa do que fizeram com ele. O engano com que trataram Esaú despertou nele um ódio mortal mesmo, de querer matar seu irmão. Amém? Então oremos para que o Senhor limpe o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, de todo mal, nos blinde, né? Nos proteja, nos guarde. Porque a aula de hoje foi pesada. A Cailane está aí? Minha neta que está aqui, ela queria participar da live, eu queria chamar ela para participar agora, na hora dos nossos abraços, né? Bem, meus amados, mediante essa história aí que nós aprendemos muitas boas lições, né? Do que não se deve fazer. Mentir, enganar, né? Usar o nome de Deus em vão. Nós entendemos que a palavra de Deus é muito séria, muito verdadeira. E que ela nos molda conforme os padrões de Deus, para que nós não façamos, né, coisa alguma errada. E nessa tarde eu quero mandar um abraço aí ao meu querido cunhado Eurípides Pereira da Silva, meu amado irmão querido, paz do Senhor para o Senhor. Muito bom ter a sua presença na nossa live. Estamos aqui em São Paulo e logo vamos aí tomar um café com o Senhor, hein? Em nome de Jesus.
E mandar um abraço a todos vocês, meus irmãos, meus amigos. Quero louvar a Deus por esta data do dia de hoje, 17 de agosto de 2026, data a qual estou comemorando 2 anos de casado com a pastora Irani. Que Deus abençoe. Ela está aqui em São Paulo também, né? Mas ela não está agora na live conosco. E quero mandar um beijo para a Kailane, para o Caio Henrique, um abraço para o Kaique, para a Cristina, para a Cássia, para o Júnior, um beijinho para o Ravi, que ainda está no forninho, um beijo para a pastora Irani, minha esposa, que Deus abençoe a nossa união cada dia mais, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre nós como chuvas, em nome de Jesus. A Kailane, minha neta, estava aqui, ela queria mandar um abraço para vocês, mas eu acho que ela deve ter ido embora. Vou só dar uma chamadinha aqui, ó, na live mesmo, hein? Dani? Não estão aqui. Chamei, mas não estão. Meus amados, olha quem está conosco aí, meu querido amigo, irmão em Cristo, diácono Eric Paiva. Eric, eu desejo que você esteja melhor aí da garganta, viu, meu irmão? Deus te abençoe e vem aqui mais tarde para a gente conversar um pouco, viu? Estamos aqui na casa da minha enteada, da Cássia. Estamos fazendo hoje a live aqui, provavelmente semana que vem faremos em outro local e assim a gente vai indo. Quero agradecer a todos vocês que participarem da live nessa tarde, muito obrigado, que vocês possam ter aprendido, né, grandes lições nesse capítulo 27 de Gênesis e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém, glória a Deus. Eu quero nesse momento fazer uma oração com vocês que estão comigo aí, mandar um abraço para a dona Beth também. Estive lá ontem, fui visitá-la. Agora aqui a gente vai visitar bastante irmãos, amigos e familiares, estar na igreja, cultuando a Deus, enfim. Vamos estar aí fazendo a obra de Deus. Já fui ajudar os irmãos também lá na obra da igreja, né? Que estão reformando a igreja sede, que vai ser agora sede própria, não vai mais pagar aluguel, coisa boa, né? E quero mandar um abraço também para todos os meus irmãos aí de Bom Jesus da Serra, na Bahia. Meu querido cooperador Roberto, minha irmã Suerlane, a Yasmin, o Samuel, o evangelista Givaldo e a cooperadora Mariana e a Mel, a missionária Nenzo, o presbítero Juscelino, meu querido irmão Valdomiro, minha querida irmã diaconisa Silvana, presbítero Antenor, irmã Maria, Thaís, Iara, diaconisa Sirlene, Tainã, eita, irmã Natália, eita Jesus, é um povo muito abençoado, glória a Deus. Um abraço a toda a congregação da igreja JPL, Jesus em primeiro lugar, aí na Bahia, na cidade de Bom Jesus da Serra, onde a pastora Irani é a nossa pastora setorial e eu, pastor Reginaldo, sou o pastor adjunto ali, trabalhando na obra do Senhor. Muito bom, muito prazeroso e frutos para o Senhor. É corpo vivo, igreja ativa. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, amados, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por você que entrou na live nessa tarde, que ouviu. Que você tiver alguma dúvida, teve dúvida, ó o dedinho, não pode ficar com dúvida não. Deixa aqui embaixo o comentário que eu vou estar olhando e depois a gente vai esclarecer essa dúvida juntos aqui, ó, na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esta live, Pai. Mais um ensinamento forte nessa tarde, no capítulo 27 de Gênesis. Que nós possamos sempre ser tementes a Ti, obedientes a Ti, amar ao Senhor, amar a Tua obra, amar a Tua palavra, amar os nossos irmãos e amar a igreja de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar. Abençoe nessa tarde meu querido cunhado, irmão Eurípides, que participou da live. Também o meu querido irmão e amigo diácono Eric. Também vem abençoar teu servo. E abençoe a todos os irmãos, amigos, a igreja JPL aqui de São Paulo, a pessoa do pastor Francisco e da pastora André e todos os irmãos. E também a igreja JPL, Jesus em primeiro lugar, na Bahia, na cidade de Bom Jesus da Serra,
na pessoa da pastora Irani e a minha pessoa, pastor Reginaldo, e os demais irmãos, em nome de Jesus. Por tudo eu te dou graças, te agradeço, te louvo e te bendigo e digo obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, sejam abençoados em nome de Jesus nessa tarde. Tenha uma semana de vitória, uma semana de alegria, uma semana de renovo. Aqui na Bahia, quarta-feira nós temos oração e palavra aqui na nossa igreja sede. Sexta-feira teremos uma grande vigília. Olha só que maravilha, eu já vou participar, né? Graças a Deus. No sábado, a consagração pela manhã e a obra de Deus lá na igreja, né? No domingo, pela manhã, mais um culto de adoração, culto da palavra de Deus, onde nós vamos estar adorando, bendizendo, exaltando o Senhor com louvores, ouvindo a palavra, alimentando a nossa alma e deixando Jesus trabalhar cada dia mais na nossa vida. Muito obrigado a todos vocês que participaram nessa tarde. Muito obrigado aos meus familiares, irmãos, amigos, os meus irmãos da igreja, tanto aqui de São Paulo quanto lá da Bahia. Em breve estaremos retornando para a Bahia para continuar a obra lá. E assim nós vamos fazendo a obra de Deus. Obrigado, Jesus, por essa data especial, por mais um ano de casado na presença do Senhor, completando hoje 2 anos de casado, para a glória de Deus, e que Deus faça a sua vontade sempre na nossa vida, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Segunda-feira que vem às 16 horas nós temos mais uma live, compartilhando o conhecimento bíblico da palavra de Deus comigo, pastor Reginaldo, e com ele o nosso professor, Espírito Santo. Amém, meu amado irmão Eurípides. Um abraço, viu, meu irmão? Que possamos nos ver brevemente, né? Vamos ficar aqui um tempinho aqui em São Paulo e eu tenho certeza que Deus nos dará um tempo hábil para estarmos com cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor, viu? Um abraço e até segunda-feira que vem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.